Olá pessoal, meu nome é Marcos de Nascimento. Eu vou falar para vocês aqui um pouquinho sobre a responsabilidade civil do Estado. Vou abordar aqui os principais pontos da matéria. Antes de mais nada, eu acho, como nós vamos falar sobre o tema da responsabilidade civil do Estado, bastante oportuno que nós tragamos justamente uma definição a respeito da responsabilidade civil do Estado. O que seria a responsabilidade civil do Estado? Nada mais é do que a obrigação que o Estado possui de reparar os danos que sejam praticados aos administrados quando da atuação dos seus agentes públicos, certo? Então isso é justamente a responsabilidade civil do Estado, é a obrigação que nasce para o Estado de indenizar os danos que ele, por meio dos seus agentes públicos, provoca aos administrados, certo? Então, é importante também que nós façamos comentários acerca dos pilares que fundamentam, que dão ensejo justamente à responsabilidade civil do Estado. Basicamente, são dois pilares. O primeiro dele, é mais fácil de nós percebermos, é justamente o princípio da legalidade. O que é que acontece? Como nós sabemos, a administração pública, os agentes públicos, eles só devem atuar dentro daquilo que a lei ordena. Então, dentro daquilo que o ordenamento jurídico diz. Então, uma vez o agente estatal descumprindo os ditames legais e vindo a provocar danos aos administrados, vai surgir justamente a responsabilidade do Estado, certo? O segundo pilar é justamente o princípio da isonomia. É mais difícil nós visualizarmos, mas vou mostrar aqui a vocês como é que isso acontece. É o seguinte: o Estado, muitas vezes, ele confecciona um ato administrativo que traz benefício para uma grande coletividade da população. Só que esse benefício, ele acontece em detrimento de prejuízo de uma minoria da população. Professor, não ficou claro. Vamos exemplificar essa situação? Vamos dar um exemplo de que o Estado ele constrói um presídio em uma área da cidade. É notório que essa construção desse novo cárcere vai trazer benefício para a população como toda. Só que também é notório que vai trazer deletérios, vai trazer consequências negativas para as populações circunvizinhas. Então, como uma forma de equalizar essa relação jurídica que foi diferenciada, surge a questão da responsabilidade civil do Estado, certo? Então são dois os pilares que vão fundamentar a responsabilidade civil do Estado: o descumprimento do princípio da legalidade e o princípio da economia. Passando adiante, eu vou falar um pouquinho sobre a evolução da responsabilidade civil do Estado no nosso ordenamento jurídico. Inicialmente, nós tivemos uma etapa marcada pela irresponsabilidade do Estado, sobretudo num momento marcado pelo absolutismo dos monarcas. Por quê? Os monarcas eles achavam que eles nada cometiam de equivocado. Tinha até uma expressão em inglês: King don't go wrong, ou seja, os reis nunca falham. Então, como os reis não cometiam falhas, eles eram incapazes de provocar danos para a população. Por isso que essa fase foi intitulada de irresponsabilidade do Estado. Só que percebeu que não é bem assim. A potestade estatal, a força estatal, ela faz com que surjam danos para a população como um todo. E aí nós temos uma evolução gradativa. A segunda etapa é marcada pela teoria da responsabilidade subjetiva pela culpa ou dolo do agente. Então, nesse momento, o que acontece? Para que nós identifiquemos a responsabilidade civil do Estado, é necessário, é imprescindível que nós demonstremos o elemento subjetivo do agente público, qual seja o dolo ou a culpa. Só que percebeu que também não era suficiente, porque estava fazendo um recrudescimento, estava ampliando justamente as injustiças sociais, em detrimento das vítimas que ficavam desamparadas. E aí há uma outra evolução para a teoria subjetiva, que agora não é mais a teoria subjetiva baseada na dolo ou culpa do agente, mas a teoria subjetiva da culpa do serviço, uma expressão francesa, do serviço. Nessa etapa, o que é que nós temos que fazer para identificar a responsabilidade do Estado? Não precisa nós identificarmos o elemento dolo ou culpa, o elemento subjetivo do agente público. Basta que nós identifiquemos que
o serviço estatal ele foi prestado com falha, ele foi prestado de forma ineficiente. Só que ainda assim, as injustiças sociais, elas permaneciam. Então, houve uma mudança radical. E aí surge a teoria da responsabilidade civil objetiva, que é a teoria que surgiu no nosso ordenamento jurídico desde a Constituição Federal de 1946, mas que foi sobejamente aperfeiçoada com a Constituição Federal de 1988. Com a teoria da responsabilidade civil objetiva, dispensa-se o elemento subjetivo. Basta, para a configuração da responsabilidade estatal, a conduta do Estado, o nexo causal e o dano. Então, não há necessidade de nós pesquisarmos o elemento subjetivo do agente. Essa teoria ela foi totalmente contemplada pela Constituição Federal de 1988, está lá prevista no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, né? A responsabilidade civil objetiva, ela se manifesta na teoria do risco administrativa, e só para nós reavivarmos, basta que nós demonstremos o dano, o nexo causal e a conduta estatal. Não há necessidade de nós perquirirmos sobre o elemento subjetivo, dolo ou culpa do agente. E se nós pegarmos o artigo 37, parágrafo 6 da Constituição, nós vimos que o Constituinte originário de 1988 ele deu uma abrangência significativa, sobretudo aos sujeitos que podem provocar danos estatais. E lá nós vamos ver que não apenas as pessoas jurídicas de direito público, mas também as pessoas jurídicas de direito privado que sejam prestadoras de serviço público. E aí, por exemplo, nesse rol, nós podemos identificar as concessionárias, as permissionárias de serviços públicos, certo? Uma outra coisa também que é muito significativa é que o artigo 37, parágrafo 6 da Constituição, quando ele vai falar sobre a responsabilidade civil do Estado, ele diz que ele fala em agente, ou seja, ele trouxe um conceito mais amplo, ou seja, não apenas o servidor público é que pode cometer um ato que faça nascer a responsabilidade civil, mas qualquer pessoa que esteja investida numa função pública, por exemplo, um mesário, um jurado, todos os agentes públicos, numa acepção lata, ou seja, todas aquelas pessoas que estiverem investidas numa função pública, se ela vier a cometer um dano não administrado, a responsabilidade civil do Estado, ela vai aparecer. Então, só aqui para nós destacarmos que existe uma grande controvérsia no que diz respeito aos atos omissivos. No que diz respeito aos atos omissivos, não há dúvida, ou seja, naqueles atos em que há um fazer do Estado, não há qualquer espécie de dúvida. A responsabilidade é objetiva, certo? Então, atos omissivos, atos positivos, não há nenhuma dúvida. A responsabilidade é objetiva, basta demonstrar conduta, basta demonstrar dano e nexo causal. Mas a grande controvérsia diz respeito aos atos omissivos, certo? Ou seja, quando o Estado não atua. Esse assunto é tão polêmico que ele se encontra em repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. É a repercussão geral número 136.861. Mas, ainda assim, apesar da controvérsia, os tribunais pátrios ele têm entendido que, na hipótese de atos administrativos omissivos, a responsabilidade civil é subjetiva, baseada na culpa do serviço, certo? Então, nesses casos, nos casos de omissão estatal, é necessário que nós demonstremos o elemento subjetivo, o elemento dolo ou culpa. Sérgio Cavalieri Filho, quando aborda esse tema, ele diferencia omissão genérica e omissão específica. A omissão específica, segundo Sérgio Cavalieri, é a que vai nascer a responsabilidade civil do Estado. Pessoal, foi isso, né? Tentei ser o mais breve possível, elencando os principais aspectos da matéria, né? Espero que tenham gostado e até uma próxima.